Olá, muito bom dia. É o Manhã Viva que começamos agora na nossa TV Canção Nova Portugal, acolhendo a todos que nos acompanham neste programa de hoje, que é sempre um programa com informações úteis, importantes para nós. Nós falamos de espiritualidade, cultura, também falamos de temas como a medicina, né? E hoje nós vamos abordar um tema importante para quem é doente renal ou tem alguém próximo que sofre dessa enfermidade. Nós vamos falar hoje da alimentação dos doentes renais, que às vezes é negligenciada ou desconhecida por muitos de nós, mas é importante nós aprendermos, né, percebermos como que nós podemos conduzir, né? Aqui há duas profissionais da clínica da Vita de Óbidos que vieram de propósito ao Manhã Viva, a Canção Nova, para trazer informações úteis para todos nós. E a gente gosta de agradecer a disponibilidade de tantos profissionais, tantas pessoas que se dirigem à Canção Nova para gratuitamente prestar esse tipo de trabalho, né, de informação para a população e principalmente para os telespectadores do nosso Manhã Viva. Então, está aqui comigo, já ali em estúdio, a Inês Moreira e a Ana Fermeira. Uma é coordenadora da equipe de nutrição desta clínica e a outra é enfermeira também da equipe de nutrição. Olha, daqui a um bocadinho eu vou estar com elas ali na nossa sala de estar para nós conversarmos, porque a nutrição desempenha um papel vital na gestão da saúde renal, não só da saúde renal, da nossa, né? E especificamente de quem sofre de saúde renal. Como que é necessário nós aprendermos sobre isso. Então, a nossa missão nesse programa, como eu dizia, é esclarecer dúvidas, desmistificar os preconceitos e fornecer essas informações valiosas para quem nos acompanha. Antes de nós começarmos a nossa conversa, vamos pedir a bênção de Deus, fazer o nosso momento de oração. Quero convidar todos que nos acompanham para parar agora um instantinho, voltarmos o nosso coração para Deus, pedindo que Ele nos dê a sua bênção, a sua graça, para esse dia de hoje, para tudo que nós vamos viver. Eu não sei o que você está a passar, mas nós entregamos daqui também a sua vida, colocamos tudo nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E hoje nós vamos pedir a intercessão. Olha que interessante, Santo Estevão, por acaso eu não sabia dessa informação. Santo Estevão é o primeiro mártir da igreja, o diácono, não é? Que foi apedrejado, foi morto ali. E a palavra de Deus diz que ele estava aos pés do apóstolo São Paulo, que era Saulo na altura. E Santo Estevão, ele é o protetor das pessoas com problemas nos rins, com cálculos renais. Que bonito, né? Então, nós vamos pedir, Santo Estevão, rogai por nós. Já vamos para um momento também muito legal, que tem sempre aqui no Manhã Viva, que é a nossa rubrica. Hoje também tem um assunto bom. Já vou lá para a mesa da rubrica, ter com a nossa convidada. Tenho certeza que todos que nos acompanham vão gostar muito desse assunto. Então, estamos aqui na nossa mesa para a nossa rubrica de hoje, esse cantinho aqui especial, onde nós trazemos também os convidados da rubrica. Olha, comigo está aqui a Inês Alvim, ela é uma doula, também é conselheira de aleitamento materno, não é isso, Inês? Isso. Não é a primeira vez que está no Manhã Viva, já esteve conosco em outras rubricas, gosto muito do Instagram dela, daqui a pouquinho eu vou dar para a gente acompanhar as informações super úteis que ela coloca lá, principalmente para as mamães. Não Obrigada por estar aqui hoje, é sempre uma alegria muito grande
trazer mais informação a quem nos ouve lá em casa. Isso, e o tema hoje é os motivos pelos quais se faz uma cesariana, não é isso? É isso. O que é uma cesariana, Inês? Então, a cesariana, acima de tudo, é uma cirurgia, não é? Que é feita, é uma incisão que é feita no abdômen e também no útero. Eu até trouxe aqui o meu útero para simular, portanto, será feita aqui uma incisãozinha, que vai tirar este bebê, que nascerá via cesariana e não por via de parto vaginal. Portanto, é uma cirurgia, acima de tudo, que muitas vezes bem indicada, outras delas nem tanto. Sim. Então, o objetivo aqui hoje é trazer esse esclarecimento, né? Exatamente. E talvez tirar o medo que muitas mães têm também, né, Inês, do parto natural, Vaginal, né? sim. Vaginal, né? Aqui há alguns números que a nossa produção trouxe da entidade reguladora da saúde, que indicam um total de crianças nascidas entre 2022 e 2023. Nesse total, 38% foram cesarianas, é uma percentagem elevada, né? Coloca Portugal entre os países europeus com os piores resultados, face à meta inferior a 20%, recomendada pela Organização Mundial da Saúde. O que você diz sobre isso? Então, estes números são um pouquinho preocupantes, não é? Porque significa que aproximadamente 4 em cada 10 bebés está a nascer por cesariana, não é? Enquanto que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é termos aqui entre 10% e 15%, portanto 38% é um número incrivelmente elevado. Sim. E se formos olhar para os números também disponibilizados pela ERS, não é? Entidade Reguladora de Saúde, em contexto privado hospitalar, estes números ainda disparam mais. Chegamos a 65% dos nascimentos são por via de cesariana. Claro que isto tem uma explicação, não é? Os partos acabarem em cesariana. Em primeiro lugar, porque as mulheres, quando entram em trabalho de parto, não beneficiam daquilo que é a fisiologia do parto. Ficam sentadas ou deitadas continuamente, com CTG contínuo, não é? Que não tem nenhuma evidência científica, não há liberdade de movimentos, portanto, a fisiologia do parto não é desde logo respeitada. E quando nós mexemos com a natureza, nós sabemos quais são as consequências disso, não é? E também muito interessante que nós tivemos uma reportagem que saiu há cerca de 2 anos sobre a cesariana hora para nascer, que assim se chamava. E inclusive veio uma obstetra falar também sobre porque é que existe tanta cesariana. E um dos motivos, em primeiro lugar, era porque uma cesariana é mais rápida, mais cómoda para os médicos, não é? Um trabalho de parto pode demorar até 3 dias. Precisamos desta disponibilidade para ter uma senhora em trabalho de parto, acompanhá-la, não é? Sim. Então uma cesariana é muito mais rápida. 20 minutos, meia hora, um bebê nasce. E depois também, em contexto privado, porque ainda há seguradoras que pagam cerca do dobro para partos que ocorrem por cesariana. Portanto, também é um dos motivos para esta cesariana ser cada vez mais elevada. Uma das explicações. Sim, interessante. Olha, você poderia falar para nós, porque a gente sabe que tem motivos que a mulher precisa, claro. Lógico, ninguém aqui está contra de forma alguma, não é? Cesariana, né? Sim. Mas assim, quais os motivos assim mais fortes, né? Que levam a equipe a optar, falar, não, agora é a cesariana. Exatamente. Eles são estudados, portanto, nós sabemos pela evidência científica quais são os reais motivos. E como a Vânia disse bem, ninguém está aqui contra a cesariana, pelo contrário, ainda bem, graças a Deus que a cesariana existe, não é? Porque ela salva vidas, salva a vida da mãe, salva a vida da mulher. Bebê. Mas também tem riscos, então quando nós optamos por uma cesariana que não tem nenhuma evidência para ser feita, nós estamos a escolher os riscos face aos benefícios de optar por um parto vaginal. Então, começando aqui por explicar, por exemplo, 3 motivos que são reais para ser feita uma cesariana. Temos herpes genital com lesão ativa. Quando a mãe tem herpes genital com lesão ativa, é um motivo para ser feita uma cesariana, porque quando esta lesão está ativa, o vírus pode ser transmitido ao bebê. Portanto, esse será um motivo real de cesariana. Também um caso muito raro é a placenta prévia, portanto, quando a placenta cobre o colo do útero, não é? Significa que a placenta nasceria primeiro. Isto não pode acontecer, não é? Porque senão o bebê fica sem oxigênio e sem nutrientes. Portanto, este também é um motivo real de cesariana. E outro que também posso trazer, que é a ruptura uterina, bastante rara de acontecer, não é? Quando o útero, há uma ruptura do útero, que é também uma situação emergente em que temos de optar pela cesariana. Sim. Vamos fazer uma pausa, a gente volta no segundo bloco para terminar essa conversa, que eu tenho certeza que está
sendo bem interessante para muita gente, muitas mamães gestantes que estão nos acompanhando. Nós já voltamos com a Inês e vamos conversar agora com as duas profissionais que estão aqui à nossa espera na sala de estar, para nós falarmos então da alimentação dos doentes renais. Viram que o programa de hoje tem muita informação boa. Agora sim, estamos aqui na nossa sala de estar para falarmos do tema principal do nosso Manhã Viva de hoje, que é alimentação dos doentes renais, com essas duas profissionais que vieram gentilmente à Canção Nova, não é? Para ajudar todos nós, né? Todos que acompanham o Manhã Viva. Obrigada. Nós é que agradecemos o convite, em nome da Davita, muito bom por esta oportunidade e por chegarmos até aos nossos doentes e pessoas também com a doença renal, que é muito importante. Eu percebo já o gosto de falar disso, né? Sim, vocês gostam muito do que fazem, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Pode começar, doutora Ana. Pronto, eu sou enfermeira-chefe do Centro de Óbidos. Comecei na prestação direta de cuidados dos doentes, não é? E é uma caminhada já há 13 anos e realmente é uma área que nos desafia todos os dias e acabamos por ter nos doentes, temos doentes há mais tempo na clínica do que nós até, acabamos por ter neles uma segunda família e eles próprios sabem os nossos filhos, sabem as nossas vidas e perguntam-nos e acaba por ser uma segunda casa para eles muitas vezes e é uma área realmente muito desafiante. É um envolvimento de todos, não é? Nós, como costumamos dizer, o meu marido, casei há pouco tempo, ele diz, passas mais tempo com a outra família do que com a nossa. E a verdade é essa, que ocupa-nos muito tempo, mas tempo de qualidade, não é? E depois, quando trabalhamos com uma equipa fantástica que está aqui comigo, mas depois que está lá a acompanhar, ainda é tudo muito mais fácil. A doutora Ana também é enfermeira. Eu sou Inês, sou nutricionista, exatamente, da área da nutrição, coordenadora, porque a Davita dá muita importância realmente aos serviços de nutrição e o Manual de Boas Práticas da Hemodiálise contempla realmente a necessidade de termos um profissional de nutrição credenciado pela Ordem a exercer funções nos centros de hemodiálise. Portanto, é mesmo uma profissão obrigatória nestes centros. A doutora Ana podia falar para nós, então, rapidamente, dessa diferença entre o doente renal nos estadios anteriores e hemodiálise. Pronto, de uma forma muito breve e resumida, a doença renal passa por vários estadios, desde uma fase inicial até à fase que chamam de terminal. São 5 estadios da doença, e sendo que a hemodiálise, que é o que nós vimos aqui falar hoje um bocadinho, só é necessária numa fase final da doença. Muitas vezes o que acontece é que esta doença não é diagnosticada numa fase inicial, porque a doença não dói, não tem sintomas, e então o doente muitas vezes passa estas fases de uma forma rápida e sem dar por ela, e quando procura os cuidados médicos por um exame de rotina ou por alguma coisa, o rim já está com sinais de falência. No entanto, ainda é possível controlar durante algum tempo, só quando chega ao estádio final é que é preciso optar por um tratamento de substituição da função renal. No nosso caso é a hemodiálise, mas há também a diálise peritoneal e depois, em comum, o doente pode ser proposto para transplante e fazer uma das terapêuticas enquanto aguarda um transplante, que é uma coisa que demora um pouco mais de tempo, não é? Muitas vezes. Ou pode não ter critérios para isso e opta só por um tratamento. Sim. Doutora Inês, e a nutrição? Explica para nós, né? Qual a importância da nutrição, como que ela impacta na progressão da doença renal. Exatamente. Nós falamos da nutrição associada à prevenção, não é? E depois falamos da nutrição associada ao tratamento. E dentro do tratamento há diferentes formas de atuar consoante o estadio da doença. Se numa fase inicial não temos que fazer uma restrição tão grande em determinadas situações, como é o caso, por exemplo, do sódio, como é o caso da proteína, numa fase mais avançada, no estadio 3, 4, aí sim temos que ter de alguma forma um vigor maior quando falamos quer da ingestão do sódio, o sal, que nós conhecemos de senso comum, também em relação a alguns minerais, como o caso do potássio também, que temos que ter algum cuidado específico, por exemplo, no consumo de determinados legumes, algumas formas de confecção também diferenciadas, e depois no consumo dos líquidos. Há aquele mito de que a pessoa, à medida que vai avançando na doença renal, deve beber muita água. Nem sempre é assim, e esse aconselhamento tem que ser
ser muito individualizado, focado no doente, em conjunto sempre com a equipa, um médico e um nutricionista que acompanha, se possível, porque muitas vezes estes doentes chegam à fase ali do estadio 4, bastante inchados, com alguns outros problemas, e o facto de beber mais água pode até agravar o problema e não melhorar. Portanto, temos sempre que olhar para o doente de forma individualizada, ir acompanhando, a toma de medicação realmente é essencial, e este acompanhamento é fundamental, as pessoas não faltarem às consultas, serem bem acompanhadas quando já está diagnosticado numa fase inicial. Quando é numa fase já mais próxima do estadio 5, que é o último estadio da doença e que exige um tratamento substitutivo da função renal, aí a alimentação muda novamente e aí nós acompanhamos na clínica com todos os cuidados individualizados também. A doutora falou aí o problema de muita gente, o sal. Exatamente. E para quem acompanha a gente, mesmo que não tenha a doença renal, tem que tomar cuidado, né? Eu vou levantar o dedo, sou a primeira. Basta dizer que Meu Deus. a maior parte das pessoas com doença renal é resultante da diabetes ou hipertensão. A hipertensão está associada à questão do sal. À questão, sobretudo, do sal, não é? Muita vigilância, não é? É verdade. E quais são os macronutrientes essenciais para a dieta dos doentes renais? Então, falando um bocadinho dos estadios anteriores, o que temos que efetivamente ter mais cuidado, aliás, porque estamos numa fase em que a nossa sociedade entrou numa moda de um consumo excessivo de proteína e quase toda a gente fala disso, não é? É um absurdo o que temos acompanhado desde as camadas mais jovens até aos adultos, em que temos um consumo excessivo de proteína. Quando temos uma doença como esta identificada, temos de ter muito controle no teor de proteína ingerido e este é o principal macronutriente que temos que ter em atenção e tem que ser controlada a sua ingestão de forma a não sobrecarregar mais o rim ainda nestas fases anteriores ao estadio final da doença. Para além disso, obviamente, as gorduras, porque queremos manter o nosso peso de acordo com a nossa estatura e de acordo com a nossa patologia de base e, portanto, temos que ter algum cuidado, quer na ingestão de gorduras e, sem dúvida nenhuma, a questão dos hidratos de carbono acaba por estar inerente porque, tal como a Ana disse bem, nós temos muitos diabéticos que a maior parte deles são as principais causas da doença em estadio 5 agravar-se, não é? E avançar de forma rápida é a diabetes, também a hipertensão. E por isso os hidratos de carbono, como sendo um macronutriente essencial, é importante também ser controlado. Então, essa questão da propaganda exagerada, né? Que a doutora falou, e eu fiquei pensando que realmente a gente vê muito isso, né? É verdade. Até essa questão da proteína em pó, né? Exatamente. Virou uma moda agora. Completamente. E sendo de venda livre, ainda mais nos preocupa. Venda livre. Não é? Portanto, e não só a proteína, há muitos suplementos, e aproveito aqui esta oportunidade de falar com quem está lá em casa, com os suplementos e os produtos de ervanária, que são considerados de venda livre, que são considerados naturais, mas muitos deles agravam a progressão da doença e muitos deles até interferem com alguns medicamentos que a pessoa possa estar a tomar. E quando as pessoas os tomam, mas ocultam esta informação aos profissionais, acabam por poder estar a agravar uma situação que poderia não acontecer se a informação passasse. E, portanto, nós temos de ter muito cuidado quando os compramos, porque podem ter um impacto direto na progressão da doença. Não só da doença renal, mas todas as outras, não é? Os suplementos alimentares também, não é? Porque, de alguma forma, não são regulamentados pelo Infarmed, não há, neste momento, a regulamentação que existe ainda é pobre no sentido do controlo, da fiscalização e muitas vezes isso também acaba por ter um impacto direto na saúde de quem o consome. Pessoas com patologia de renal nunca devem fazê-lo sem acompanhamento. Isso é que é muito importante passar hoje lá para casa. Sim, mas todos, né? Todos nós deveríamos ter esse cuidado, né? Sem dúvida. Doutora Ana, vou perguntar agora para si. Como que a clínica da Vita aborda a questão da personalização da dieta para cada paciente em hemodiálise? Bem, eu acho que melhor do que eu, a doutora Inês saberá dizer, porque lá está, só para contextualizar, os doentes são admitidos na clínica e são sempre alvos de consultas multidisciplinares. Nós, a parte da enfermagem faz a admissão ao doente, faz uma abordagem sobre o que vai fazer, mas depois articulamos sempre para uma primeira consulta, não só com a assistente social, mas com o nefrologista, mas também com a doutora Inês, que numa primeira abordagem faz esta questão do acompanha
de uma forma bastante rigorosa, não é? Porque os nossos estudantes são ali, não podem falhar. Ela acompanha muito bem a dieta deles e será ela a melhor pessoa a falar desta questão. A Davita tem um cuidado muito grande em querer fornecer os melhores cuidados, não é? Cuidados de excelência. E não só na enfermagem, como na clínica, também na nutrição. Isso é fundamental. Portanto, nós temos uma equipa de profissionais credenciados que estão por todas as nossas clínicas, são 13 a nível nacional, e, portanto, elas trabalham a equipa comigo como coordenadora, mas também em conjunto com as equipas a nível do centro. E sempre que entra um doente, quer na admissão, quer depois ao longo do acompanhamento enquanto faz o tratamento, com auxílio de análises, com auxílio de avaliações objetivas, vamos então trabalhando o doente, a família, os cuidadores, quer seja formais ou informais, porque o sucesso só se faz quando há toda a envolvência, não é? E, portanto, a personalização vai muito nesse sentido, de olhar para o doente como um todo. Não ver só um número, não ver só aquela pessoa à nossa frente a que está ali com determinadas análises. Ver também o seu processo. Não me faz sentido pedir a um doente para comer um bife se ele não tem dentes para o comer, não é? Portanto, temos que adaptar a confecção também aos seus cuidados e àquilo que temos de base, sem dúvida. Doutoras, e por que o sódio e especificamente, né, são esses dois vilões, né? O sódio e o potássio. O potássio. Por que eles são tão perigosos, né, nocivos para quem tem... Quem faz hemodiálise problema. concretamente, o potássio é mesmo muito importante monitorizar porque ele tem um impacto direto na saúde e na própria patologia, mas também a nível cardíaco, ou seja, se o potássio estiver em níveis elevados, não é? Sim. Tem um impacto direto a nível cardíaco e pode provocar realmente a morte em fases já muito avançadas com esses valores. Sim. E como está diretamente relacionado com o que se ingere, achamos sempre que é o vilão. O sódio, por outro lado, também acaba por ter este impacto, mas não tanto com esta consequência aguda, mas com uma consequência mais a longo prazo, porque se a pessoa ingerir demasiado sódio vai ter mais sede também e vai ser mais difícil controlar os líquidos, que é algo que é a chave do sucesso do tratamento em hemodiálise. Muitos destes doentes praticamente não urinam e, portanto, tudo o que entra fica e só é eliminado quando estão no nosso centro a fazer o tratamento de hemodiálise. Se ingerirmos produtos muito ricos em sal, ingerirmos muito sal nas confecções e no próprio dia-a-dia, vamos ter mais sede e para combater a sede temos de beber mais líquidos e, portanto, acaba por ser um ciclo vicioso que não é fácil depois de parar. Entendi. E daí a importância de quem prepara ou compra os alimentos, olhar o rótulo, né? Exatamente. Que a gente associa, a doutora está conversando, eu estou lembrando do sal, o pozinho branco, mas não é só. Não. Não é só esse sal que a gente... Está muito mascarado muitas das vezes. O sal está mascarado, né? Exatamente. E, portanto, tudo o que nós pudermos, quem conseguir olhar os rótulos, podem olhar para a tabela de números, porque às vezes nos baralha um pouco e ali não está como sal, está como sódio. Mas depois mesmo nos ingredientes olhar e vermos se algumas palavras têm o sódio em inclusão, porque faz toda a diferença, é uma forma de sal que está escondido no próprio alimento. Tudo o que tenha muito prazo de validade, tudo o que tenha muita embalagem que consiga aguentar muito tempo, vai-nos lembrar os nossos antigos, não é? Que leva muito sal. Exatamente, porque eles também faziam a sua condicionamento em sal, não é? Nas salmouras. E, portanto, aqui é a mesma coisa. As carnes e tudo. Né? Exatamente. E, portanto, tudo o que é com muito prazo de validade também pressupõe sempre, normalmente, olha que informação boa para quem está em casa. Não só para quem é doente renal. Não, é geral. Porque esta restrição do sódio, lá está. Se quisermos ter uma saúde e não ter, se quisermos não ter problema... Cuidar de nós, sim. Cuidar de nós, né, doutoras? Agora tem uma pergunta que eu achei interessante aqui, que fala das batatas. Exatamente, a batata funciona como um mito quase dos doentes em hemodiálise não poderem comer batata. Ou que tem que descascar Exatamente. um dia. Exatamente. É um mito, então. É um mito no sentido antes. de não poderem comer. Portanto, o importante aqui, no caso da batata, é quem tem que fazer uma restrição de potássio, indicada pelo médico, pelo profissional que está a acompanhar, muitas vezes não deixa de comer a batata. O que faz é que vai pôr as batatas de molho, devidamente descascadas, porque em contacto com a água o potássio é um mineral que é hidrossolúvel, ou seja, em contacto com a água passa para a água. E, portanto, se nós pusermos determinados alimentos que são ricos neste mineral em contacto com a água, de molho, pelo menos 24 horas, e descascado, para perder aquela barreira física da pele, da batata, não é? Vamos garantir que o potássio é eliminado. Não a 100%, mas uma percentagem. Depois, quando as cozemos e cozemos em água e trocamos a água da cozedura também, ajuda a que
ainda consigamos diminuir mais. Portanto, é por aí que a batata entra um bocadinho nesse sistema. Preferimos que os doentes consumam batata cozida ou estofada do que fazer a batata assada no forno, que acaba por perder a menos potássio ou mesmo a batata frita. Então, realmente é importante para quem prepara a alimentação ter esse cuidado, Quem né? faz hemodiálise, exatamente. Para E quem Tem as faz restrições de sódio. quem tem as restrições Do potássio, especificamente do peço desculpa. potássio. Exatamente. Agora falamos dos vilões, né? Dos dois vilões. Agora eu queria que as doutoras falassem quais são os alimentos, então, né? Que são bons ou que esses doentes podem consumir mais, né? Para ajudar No processo, não no é? processo. Pronto, normalmente, quando chegamos a este estadio final da doença, não é? E, portanto, tínhamos que utilizar um tratamento substitutivo da função renal, é mesmo muito importante alimentar-nos corretamente de acordo com o plano que está instituído. Mas, normalmente, o que nós aconselhamos como sendo importante é a ingestão proteica. Aqui, porquê? Porque os doentes perdem proteína associada ao próprio tratamento e, portanto, tem que fazer uma ingestão correta a nível da carne, do peixe, do ovo, principalmente nos dias em que fazem o tratamento, que normalmente são 3 vezes por semana, e acima de tudo também a questão de estar correto a nível de fibra. Este é um tratamento que pode ter muito impacto a nível intestinal, pela medicação que fazem, por todo o processo da diminuição da ingestão de líquidos e, portanto, tudo o que consigam fazer com a base da fibra, não produtos integrais, porque vai ter impacto no controle do fósforo, que falámos inicialmente, mas acima de tudo a questão de legumes, cozinhados devidamente, a fruta, desde que seja controlada também, cerca de 1 a 2 porções, em conjuntos também com alguns legumes. Portanto, mas o mais importante é como a chave de tudo na prevenção, é o equilíbrio, acima de tudo o equilíbrio. Olha, chegamos ao final do primeiro bloco. Uma pena, mas vai ter o segundo bloco para quem acompanha. Olha como eu estou aprendendo nesse programa. Esse Manhã Viva é uma bênção, porque é uma aula, né? Hoje está sendo essa aula para nós, esse alerta, tanto conhecimento bom, graças a Deus, e a quem patrocina a Canção Nova, que são os nossos colaboradores. Tem mais Manhã Viva sobre alimentação dos doentes renais, tem mais Manhã Viva com a nossa querida doula Inês, também falando da cesariana. Já voltamos. Estamos de volta ao Manhã Viva de hoje com o tema alimentação dos doentes renais. Neste segundo bloco, nós vamos continuar a nossa conversa com as profissionais que vieram ao Manhã Viva hoje, da Clínica da Vita de Óbidos. Já vamos retomar essa conversa porque sabemos que muitas pessoas passam por essa situação aqui em Portugal. Mas eu vou ter agora com a nossa doula, a Inês, para falar mais para nós sobre a necessidade da cesariana. Cá estamos para continuar a nossa conversa, né, Inês? Obrigada. Eu quero lembrar a quem nos acompanha do Instagram da Inês. A Inês é Inês Alvim. Inês Alvim. Vale muito a pena, principalmente para as mamães, para as gestantes acompanharem lá, que tem muita informação boa. Mas você dizia sobre os motivos que podem também induzir a equipe a fazer uma cesariana, né? Sim, retomando aqui mais um motivo real para ser feita uma cesariana, um deles é o descolamento prematuro da placenta, portanto a placenta é suposto num parto vaginal que seja a última coisa a nascer, primeiro nasce o bebê, e depois entre meia hora, 1 hora até 2 horas nascerá a placenta. Em situações que são consideradas motivo real de cesariana, é a placenta nascer antes do bebê, não é? Não pode acontecer, caso contrário o bebê ficará sem oxigenação, sem os nutrientes necessários. Portanto, é mais um motivo real de cesariana. E como nós falávamos anteriormente, não é? Que o problema não é a cesariana por si só, é os motivos que levam a ela, que muitas vezes não são motivos médicos, não é? Muito fruto da instrumentalização, muitas induções que são marcadas sem motivo, muitos protocolos rígidos, muita pressa para nascer, não é? E o parto, sendo um evento fisiológico, natural, demora tempo. Portanto, esse é um dos grandes não motivos para não ser feita uma cesariana, não é?
Interessante você dizer muita pressa para nascer, não é preciso ter pressa, né? Ô Inês, a gente sabe que tem algumas mães que optaram no primeiro filho pela cesariana, mas depois que entenderam melhor, né, como agora que você está a esclarecer, quiseram fazer o parto normal. Existe isso? Quem fez uma cesariana não pode ter parto normal? Então, quer as mulheres tenham optado por uma cesariana ou quer efetivamente tenha sido um motivo real de cesariana, existir uma cesariana anterior, isso não é um problema para ter um parto vaginal posteriormente, não é? Chama-se o VBAC, que é o Vaginal Birth After a C-Section. Ele é possível, 70% a 80% das mulheres vão conseguir ter um parto vaginal sem quaisquer complicações após uma cesariana anterior. Quando se fala muito do medo de agora vou tentar um parto normal após uma cesariana, ele é um medo sem fundamento em grandes probabilidades, porque o que mais se teme quando nós temos um parto normal após uma cesariana é o risco de ruptura uterina, que ele é muito baixo. Só para as pessoas lá em casa também perceberem, por exemplo, uma para uma mulher que nunca teve um filho, tem 0,01% de probabilidade de ruptura uterina. Nossa. Portanto, quem nunca passou por isso. E uma mulher com uma cesariana anterior tem 0,5%. Portanto, estamos a falar aqui de probabilidades que são naturalmente baixas. Portanto, é possível, informem-se, procurem alternativas para o vosso parto, para o nascimento também do vosso bebê. Sim. E no caso das mulheres mais velhas, Inês, também pode ser indicada a cesariana por causa da idade da gestante? A idade por si só jamais será um indicativo para ser feita uma cesariana. Portanto, às vezes podem existir algumas complicações associadas em que se pode ponderar a cesariana, mas a idade por si só nunca vai ser um motivo real de cesariana. Portanto, o ideal é as mães informarem-se, não é, terem acesso a tanta informação, porque nós sabemos que há muitas mães que parem depois dos 40 anos e conseguem ter o seu parto vaginal. E cada vez mais mulheres mais velhas, né? E eu queria que você dissesse também a questão da amamentação. A cesariana pode comprometer a amamentação? Sim. É algo que geralmente a mulher não é informada disso, não é? Quando se parte para uma cesariana. O que deveria ser realmente, a mulher devia ter até uma consulta de amamentação pré-parto, para saber que o seu parto pode ter desfechos na amamentação. E nós sabemos de vários estudos científicos que foram feitos, quando uma mulher tem uma cesariana em que não passou pelas fases do trabalho de parto, em que há toda a descarga hormonal que acontece, não é? Num trabalho de parto, esta descida do leite vai ser mais tardia. Portanto, as mulheres que também têm uma cesariana relatam mais dificuldades na pega. Depois uma cesariana também tem uma epidural, portanto também tem essas consequências. Mas sim, existem estudos científicos que nos dizem que uma cesariana pode estar associada a maiores dificuldades no aleitamento materno. E tudo é uma questão da natureza do nosso corpo, né? Deus faz tudo perfeito, né? Sim. Até porque acho que é importante também passar lá para casa os riscos, não é? Da cesariana, não é? Que ela traz mais risco de hemorragia, traz 5 vezes mais risco de morte materna, e ninguém fala nisso, não é? E também mais risco da mulher necessitar de uma transfusão de sangue. Portanto, e acaba também por ter risco para este bebê, que sabemos que bebés que nascem por via cesariana têm mais complicações respiratórias e têm bastantes benefícios optarem por o parto normal, caso não haja um motivo real para cesariana, obviamente. Sim. Inês, foi ótima conversa. Obrigada, até à próxima. Muito produtiva, fica muito forte para nós essa questão do risco, né? A cesariana, ela traz mais riscos, muito mais do que o parto normal. Espero que quem está em casa tenha aproveitado bastante essa conversa aqui com a Inês. Vamos continuar a nossa conversa, então, sobre alimentação dos doentes renais, com as doutoras Ana e doutora Inês, que vieram ter conosco hoje. Que bom, né? Partilhar aí do conhecimento de vocês e da prática, principalmente, né? Verdade, do que vocês vivem no dia a dia. A gente conversava aqui nos bastidores, antes de conversar, né, sobre a questão da alimentação, né? Vocês diziam, eu achei tão forte, que é um dos prazeres que o doente renal tem. É verdade. Não é? É a alimentação, porque já se priva de tanta coisa, não é? 4 horas, é isso, doutora Ana? Ficam nas cadeiras? Eles fazem o tratamento de diálise, de hemodiálise,
4 horas que desde que começam o tratamento. Já não estamos a contabilizar o processo de saírem de casa, Sim. a ambulância vai buscá-los, deslocam-se, muitos ainda demoram um tempo considerável, portanto, a maior parte deles que depois têm que esperar uns pelos outros, portanto, Imagina. acaba por ser o dia quase o dia. O dia que eles têm, não é? Isso, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Sim. Tem que passar o sangue ali por aquela máquina. Pelo filtro Pelo artificial. filtro. No fundo, é um rim artificial que nós Sim. temos. Para quem está nos acompanhando e não entendia bem, como eu, agora eu já entendi bem, né? O sangue do doente renal, ele é filtrado Fora do corpo. Fora do corpo, porque o rim não faz isso, Exatamente. né? Não é isso? E já que ele só tem a alimentação dos prazeres, né? Como é que faz para tornar essa alimentação mais agradável, doutora? Com esse tanto de restrição que a gente viu que tem que ter muito cuidado, É não é? verdade, é verdade. Por isso é que nós existimos na vida deles, não é? Por isso é que é muito importante o profissional de nutrição estar muito próximo do doente, ter acima de tudo uma boa relação, não só com o doente, mas também com todos os envolventes, a nível família, um suporte mais formal, os lares, não é? As instituições que os acolhem, mas por outro lado também o suporte familiar, que é muito, muito importante. Muitas vezes são eles que fazem as refeições, que confeccionam, não é? E portanto é muito importante pôr nos pratos da balança o que é realmente essencial. Por um lado, a teoria, não é? E por outro lado, a prática. E muitas vezes o importante é conjugar ao longo do dia para nós conseguirmos ter este equilíbrio, não é? Portanto, se o doente tem uma festa, obviamente que ele vai à festa, vai poder comer um pouco de tudo, vai saber fazer escolhas e depois o resto do dia tem que equilibrar face ao que ingeriu nessa festa. Portanto, nós ensinamos, damos ferramentas aos doentes para realmente tornar algo mais agradável. Um dos pilares da Davita é também ter aqui a importância de ensinar receitas, de fazer show cookings, de fazer workshops em que ensinam às famílias e aos doentes formas de tornar a alimentação mais prazerosa, não é? A utilização de ervas aromáticas, a utilização de molhos que fazemos caseiramente, a utilização de certos e determinados alimentos que dão mais prazer a nível do paladar, para que consigamos, obviamente, tornar algo mais fazível também. E aí a importância, né? Daí a importância das consultas à nutricionista, né? Não tem como a família descurar, não exatamente, sim. Mas nós, normalmente, sempre que um doente entra na clínica, nós fazemos esse acompanhamento. Sou sempre das primeiras pessoas a ligar à família para marcarmos consulta. Sim. E mesmo no caso dos lares, nós temos um projeto muito, muito importante na clínica, do enfermeiro de referência, que acompanha também as instituições que prestam apoio a estes doentes e, portanto, muitas vezes deslocamos-nos aos lares, fazemos formação às equipas de cozinha, à equipa de enfermagem, para que também todos consigam envolver-se no tratamento do doente. Quando vemos que as coisas também não estão bem a nível de casa, pessoas que não têm essas respostas sociais, vamos à casa das pessoas, olhamos para a despensa, olhamos para a medicação, vimos in loco o que se passa e isso ajuda muito também a tornar o tratamento mais real e mais efetivo. Eu fico pensando aqui, doutora Ana, a nutrição deve funcionar também como medicamento, né? Deve ser totalmente, porque o nutriente, a alimentação, a gente sabe hoje, tem muita informação. Funciona como um remédio para o nosso corpo, não é? Faz tudo parte de uma intervenção global, não é? Não podemos olhar só isoladamente para a medicação ou só para a alimentação, é tudo um conjunto. Porque por mais que haja uma medicação que ajuste determinada coisa, se a pessoa não tiver estes cuidados alimentares, não há medicação que vá complementar. E, portanto, por isso é que nós privilegiamos muito a abordagem em equipe, esta abordagem multidisciplinar e trabalhamos também, e a comunicação entre nós é muito eficaz, porque o nefrologista, cada doente tem um nefrologista responsável por ele, o enfermeiro, o enfermeiro-chefe, ou o enfermeiro de referência, o enfermeiro que está na sala com os doentes, a nutricionista, a assistente social. Nós trabalhamos sempre a procurar isto porque às vezes não é só aquele aspecto médico, não é só o aspecto da nutrição, é tudo. E é isso que nós procuramos um bocadinho às vezes discutir em equipa para o bem do doente. E falando muito só para dar aqui esta chega, passando aquilo que vivemos, tempos difíceis para alguns doentes, não é? A nível social, económico, aqui o papel de assistente social, de nos dar esse apoio, porque muitas vezes nós podemos prescrever um plano muito certinho, com os alimentos todos certinhos, mas a pessoa não tem como comprar, não é? Não tem dinheiro para comprar, não conseguimos chegar a isso. Então nós temos o grande apoio da nossa colega, connosco em Óbidos é a doutora Ana Faustino, mas temos várias também espalhadas a nível nacional pelas nossas
13 clínicas, que já são 13 no país. Já são 13, é verdade. E, portanto, fazemos aqui este trabalho de intervenção multidisciplinar também neste contexto, não é? De ajudar o doente a ter ferramentas para que consiga, de alguma forma, também subsistir nesta situação. Sim, e deve ser visível também, assim, o doente que obedece um plano alimentar, deve ser, né? Eu fico imaginando aqui. E o que não obedece. Sim. Porque há consequências, não é? Quando não obedece. E nós também não queremos que eles obedeçam sempre, não é? Mas eles também alguns já são profissionais da doença. Nós trabalhamos com doentes crónicos, já há muitos anos, e às vezes eles tentam enganar. Exatamente. Olha. E muitos deles também conhecem muito bem o seu corpo e nós aprendemos com eles diariamente, olha não é? que interessante. Isso é muito bom, também a partilha de informação. Sim, Há doentes que fazem Deus. diálise há muitos anos e também nos ensinam diariamente, nós estamos sempre em constante aprendizagem. Sim, nós temos muitos doentes que muitas vezes eles próprios reconhecem os sinais de um abuso alimentar, de uma sobrecarga hídrica e têm a diálise programada para aquele dia à noite, mas até nos ligam: eu não me estou a sentir muito bem, posso antecipar. Eles próprios já reconhecem os limites deles. Ou vou ter um jantar, se calhar é melhor não fazer o fim de semana completo. Muitos deles já gerem esta questão, não é? Porque, e se nós pensarmos em termos sociais, é muito difícil nós irmos a um jantar com amigos e estarmos a restringir o que comemos, o que bebemos. Nós estamos ali socialmente e nós somos muito nas épocas festivas, porque nós somos um país de tradições e estamos no Natal, sentamos-nos todos à mesa e temos o dia inteiro sentados à mesa, e eles referem muito isso, que às vezes preferem às vezes não ir a determinadas festividades porque já sabem que vão abusar e, portanto, há estas peculiaridades que nós temos que lidar e que não podemos impedi-los de fazer, não é? Temos que ser flexíveis a esse ponto, mas também estamos lá para o bem deles. Sim, para os ajudar a gerir isso mesmo. A Davita preocupa-se muito em também comemorar estas datas com os doentes. Dou-lhe um exemplo muito prático: no Natal damos uma fatia de bolo rei, portanto, na Páscoa o folar, portanto, temos o cuidado de também não sermos proibitivos em demasia, não é? Nós ensinarmos o doente a comer é a nossa missão. Portanto, não vamos proibir nada, simplesmente ensinamos a forma de melhor gerir toda a nutrição e mais ainda nestas épocas. Sim, a equipa de nutrição tem o cuidado nas épocas fazer um ensino direcionado para isso, ou seja, na época dos frutos secos, o que é que tem que ter mais atenção? A época do verão, as frutas que eles têm que ter mais atenção, porque é por épocas, não é? Ou seja, os cuidados, nós já sabemos quando começa a época das castanhas, a época da batata doce, não é? Sim. Da fruta, do verão. O verão é para eles, não só pela água, porque é uma época em que tem mais sede, mas depois também as frutas são muito mais apetecíveis, mas também são as frutas com mais potássio. Então, até as frutas entram na questão no processo. Não é toda fruta está liberada, não? Não, pelo contrário. Portanto, a fruta nesta fase de tratamento em hemodiálise é muito importante ter em conta. Portanto, normalmente está limitada a 2 espécies de fruta, mas frutas com elevado teor de potássio, como é o caso da banana, frutas tropicais, a manga, a papaya, o melão, que Portugal 2 peças de fruta, mas não pode ser um melão e uma melancia. Isso que eu estou pensando aqui. A quantidade manda muito, até uma fatia 2 peças, fina. então estou garantida. Pego o meu melão aqui Isto inteiro. é como um copo de água, não é? Como beber um copo de água de litro ou beber de 2,5 litros. Portanto, a importância é de ensinar exatamente isso, as equivalências, de podermos saber o que fazer. Se eu comer uma banana, então não posso comer mais nenhuma fruta, ou posso, consoante as minhas análises, o que é que devo fazer? E nós estarmos sempre disponíveis para o esclarecimento dessas dúvidas, porque o que pode ser para mim, enquanto doente renal, pode não ser para a minha colega do lado e, portanto, não podemos comparar, que às vezes há muito essa situação, e as redes sociais acho que são muito boas em determinadas situações, mas noutras não nos transmitem a informação correta. O que é bom para mim pode não ser bom para o que está nas redes sociais, e gostava de alertar também para quem está em casa, não é? De procurar a informação credível. Muito cuidado. Exatamente, porque o que pode ser para ela pode não ser o que está na rede social, para aquele influencer, para aquela pessoa que estão a seguir. Isso é muito importante também. Nós estamos rindo aqui na conversa, não que a gente esteja brincando, né, doutora? Não. Mas eu estava reparando, sabe o que em vocês? O sentido de humor, né? Preciso ter. Claro. Porque é uma situação difícil, não é uma situação fácil, uma pessoa que lida com isso. Mas se nós não tivermos, né, um sentido de humor, rir até de nós mesmos, eu acho que isso tudo ajuda até a pessoa a levar de uma forma, não é, doutora? Nós temos que, no nosso dia-a-dia, temos que levar as coisas com leveza, não é? Com leveza. E não podemos estar a dramatizar ainda mais. E se o doente chega desanimado, nós não vamos ainda pôr malos mais para baixo, não é? Vamos sempre
tentar e com ele procurar soluções para melhorar, não é? Temos que tentar com isso. E lá está, nós já conhecemos muitos deles, nós estamos com eles 3 vezes por semana, não é? Alguns deles há 15 anos, não no meu caso, que eu não trabalho, mas eu há 17. há doentes. Nossa. Portanto, há doentes É uma vida, né? Acompanhar uma vida da pessoa, completamente, né? Completamente. Nós a deles e eles a nossa, porque eles também percebem a nossa vida toda. E há casos em que o doente renal também sofre da falta de apetite? Exatamente, sim. Há certas e determinadas situações que o doente está a fazer diálise normalmente, tem uma infecção, um processo agudo que até pode decorrer de uma diabetes mal controlada, pode ser uma infecção respiratória, podem ser outros fatores, uma infecção, por assim dizer, até um problema de acesso, não é? Muitas vezes. E o que acontece pode derivar dessa infecção, portanto, um processo secundário aqui à doença renal, uma falta de apetite. E nessas situações, muitas vezes, temos que recorrer a uma dieta ainda mais personalizada, de acordo com o que o doente gosta, do que é possível consumir, e depois muitas vezes é fornecida algum tipo de suplementação ou medicação para ajudar o doente a passar por esta fase. Sim, apesar de a perda de apetite ser mais característica dos estadios anteriores da doença renal, mas efetivamente pode acontecer. Interessante, né? Porque também a vontade de comer, coisa que não deve, mas também a vontade de não comer de nada. Sem vontade de Isso comer, assusta né? muito os familiares, né? Quem está em casa. Eu acho que é pior, né? Deve ser muito pior. Né? Eu prefiro que as não pessoas querer comam. alimentar-se. Exatamente. E nós dizemos muito aos familiares, o preocupante é quando eles não querem comer. Portanto, quem está lá em casa e que também acompanha estes doentes, o não comer efetivamente pode ser mais prejudicial do que quando eles querem comer até demais, não é? Por isso é sempre importante procurar ajuda nestas situações e falar sobre o assunto também. O apetite sempre mostra que a pessoa está bem, né? Exato. Ter vontade de comer. A gente tira por nós também, Claro, né? claro. Quando temos vontade de comer. Mas eu achei interessante quando as doutoras falaram que a questão da doença renal não é só a doença renal, que as pessoas que sofrem têm muitas outras comorbidades, assim, Sim, que a gente pode... É verdade, porque a doença renal pode vir isolada, mas na grande maioria dos casos é uma consequência de outra doença. E era que a diabetes, por exemplo, uma diabetes descontrolada ao longo da vida pode causar a doença renal, a hipertensão. E, portanto, nós às vezes brincamos e dizemos muitas vezes que a doença renal é o menor dos problemas daquele doente. Sim. Uma neoplasia, que afetou a função renal. Portanto, aqueles doentes são doentes sempre muito delicados, costumamos dizer, porque não podemos olhar para eles e nós na nossa clínica procuramos muito isso. Nós não podemos olhar para o doente só como o doente renal, temos de olhar para o doente como um todo, porque ele não está lá, não temos nenhum doente que esteja lá só pela perda da função renal. Ele está lá porque precisa de hemodiálise, mas tem tudo à volta que precisa de atenção. E acho que é isso que temos de ter em atenção. E a doença renal tem cura? É uma pergunta difícil, não é? E gostaríamos de ter aqui um médico da excelente equipa que nos acompanha, um nefrologista, para responder a isso. Eu acho que cura não tem, dependendo, obviamente, do seu estadio, ela é progressiva, não é? E, portanto, não tem cura e por isso é que existem os tratamentos substitutivos da função renal, porque, efetivamente, ela não tem cura, não é? Agora, claro, acredito casos mais específicos, não é? Sim, há doentes que poderá acontecer a recuperação da função renal. Sim. E existe, só uma minoria. Há a situação do transplante, que de alguma forma o rim é substituído, não é? Mas no fundo não é uma cura total, porque a pessoa deixa a hemodiálise, mas depois tem que ter todos os cuidados inerentes ao transplante. Com aquele rim. É a cirurgia, exatamente, porque Entendi. não só a pessoa tem que ser submetida à cirurgia, como depois também tem todo o processo de recuperação, a medicação que tem que cumprir rigorosamente para o organismo não rejeitar o rim, portanto não podemos considerá-lo como uma cura plena, não é? A pessoa deixa realmente precisar de uma terapia de substituição da função renal, mas não deixa de precisar de cuidados para aquela doença. Interessante, né? Não é desanimando, né? As pessoas Não, que claro que estão Não, e temos que pensar na questão que temos solução, não é? Sim. Ou seja, a pessoa, o rim falha, mas há solução para a pessoa continuar a viver e viver com qualidade. Estamos a falar das pessoas viverem com qualidade, não estamos a falar... Efetivamente, muitas pessoas mantêm a vida delas normal, trabalham, fazem a sua vida normal, têm aquela limitação de fazer o tratamento e, paralelamente, por exemplo, a diálise peritoneal, que as pessoas fazem em casa mesmo, não precisam de ir ao centro.
Portanto, há estas duas formas, que é discutida na altura que a pessoa precisa da terapêutica, os médicos abordam com eles isso, numa consulta de esclarecimento, e a pessoa opta de acordo com as possibilidades que há para ela. Portanto, fora isso, a pessoa faz a vida normal dela. Essa diálise que é feita em casa também é a mesma coisa? Na máquina? Não, tem a ver com... É usada a membrana, o peritoneu, que é a Sim, membrana que olha envolve que os nossos órgãos abdominais. É colocado um líquido que fica lá durante algum tempo e depois é retirado, e é este que faz a membrana que faz a troca. Pode ser feita 4 vezes ao dia, durante o dia, ou então durante a noite. Entendi. Mas a pessoa tem que ter aí um conhecimento. Claro, Sim, né? é capacitada para isso. Capacidade Lá de... está. Tudo isto não é um processo, não se chega ao pé da Sim. pessoa o que é que quer. É avaliada a pessoa se tem condições para uma ou outra. Se tem condições para as duas, é exposta à pessoa, a pessoa escolhe, e depois nos hospitais a pessoa passa por um processo de ensino para depois conseguir fazer. Entendi. Mas é o profissional que acompanha que vai dizer, Sim, claro. né? Se há condições Exatamente, de da fazer mesma em forma que o casa ou não. transplante. Pode ou não ter condições, reunir condições para um transplante e estar em lista, porque as pessoas podem ir para a lista de transplante, mas tem que ser o profissional que decide, que avalia, com dados clínicos, se a pessoa reúne condições ou não. Sim. Eu queria que as doutoras deixassem agora a sua mensagem para quem sofre, quem está nos acompanhando de casa e sofre com essa doença, né? No sentido assim, de que é possível, alegra-nos muito ouvir isso, né? Que é possível viver com qualidade de vida. Claro. E houve muita evolução, né? Exatamente, e portanto acho que o que devemos deixar é que acima de tudo não desanimem, não é? Isso é muito importante. Se são familiares, se prestam cuidados formais ou informais, é muito importante o vosso papel. Nós não somos nada na clínica sem vocês, e um doente renal tem que pensar que tem acompanhamento, tem medicação. O nosso sistema de saúde, por mais falhas que possa apresentar, acompanha muito estes doentes e portanto têm que se sentir de alguma forma também acompanhados por nós. E eu acho que é bem importante falar das pessoas. Muitas vezes as pessoas estão naquela fase que estão mesmo, que o rim está mesmo a falhar e que estão na iminência de precisar ou não do tratamento, e as pessoas muitas vezes adiam, e quando chegam lá já vão numa fase muito debilitada, e depois eles, quando começam o tratamento, dizem-nos: se eu soubesse tinha vindo mais cedo. Porque as pessoas têm medo, mas quando chegam percebem que, no fundo, ok, tem as suas limitações, não estamos a dizer que não há problemas, mas as pessoas depois começam a sentir-se melhor, lá está, voltam a conseguir fazer uma pequena caminhada, as suas atividades de vida diárias, e, portanto, quem está numa fase final da doença renal, acho que não deve ter medo do que aí vem, porque há terapêuticas que estão cada vez mais desenvolvidas. Sim, que bom. E ainda bem que existem. E tem equipas Ainda muito boas bem. a acompanhar em Portugal, Então, acredito que sim. Que bom. Que tem a clínica da Vita, né? Exato. Sim, são várias clínicas, nós somos um grupo, não é? Mas há vários grupos por todo o país Que prestam este serviço. Sim. E há em nível hospitalar. Portanto, estamos muito bem munidos deste tratamento. E somos dos países com melhores cuidados clínicos. Temos que acabar o nosso trabalho. Olha, tem mesmo. É verdade, é verdade. Sim, mesmo a nível da Europa, nós somos, e a nível do mundo, Faz toda a em termos de diferença. consumíveis, em termos de medicamentos. Sim. Portugal está muito bem, tem muitos resultados, e nós a nível de clínica, temos os resultados clínicos, somos avaliados de uma forma muito rigorosa, e vê-se que os nossos doentes têm bons cuidados. É muito bom ouvir isso. É verdade. E eu creio que para quem está em casa também ouvir isso, né? Que o país tem esses resultados bons, e parabéns, quero parabenizar o trabalho de vocês, da clínica, mas também como profissionais, né? Principalmente a humanização que a gente percebe, né? Em vocês, humanizar a questão da doença, o jeito que trata, né? O doente também, essa familiaridade que se cria, né? O vínculo, né? Deus abençoe. Obrigada. Obrigada por terem vindo. Obrigada a nós. E dado esse tempo, né, para nós, para quem está em casa, ter mais, eu acho que é mais esperança, não é? Verdade, claro que sim. exatamente. Esperança, e olhar para o doente renal também de uma outra forma. E quem sofre também olhar para si também com esperança, com disposição, não ter medo de procurar ajuda. É isso mesmo. Nós, então, agradecemos a todos que acompanharam o Manhã Viva de hoje com esse tema tão esclarecedor, né? Cuidar da nossa saúde. E lembrando que o programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Envie esse programa para quem sofre de doença renal
ou para quem tem um familiar que precisa muito dessa informação. Agradecemos ao nosso telespectador, ao nosso benfeitor e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.